Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Listen and Speak, uma aula que nós vamos escutar e ter a oportunidade de falar, de repetir. Então, sejam todos bem-vindos aqui para a nossa aula. Então, pessoal, a gente vai fazer o exercício do seguinte modo, para vocês acompanharem. Eu vou ler a frase, a Mayara vai falar a frase também, a mesma frase, e a gente vai pedir para que um de vocês, né, primeiro por grupos, né, grupos de 3 pessoas. Então, quem quiser já participar no primeiro grupo, né, manda um eu aí ou fala comigo que a gente monta o primeiro trio aí para começar. Quem que gostaria de começar participando? Falem para mim aí. Podem abrir o microfone mesmo, tá? Não tenham vergonha. Orlando aí, ó. Orlando primeiro. Maravilha. Quem mais? Irene? Pode ser. Ah, esqueci de abrir o vídeo. Pode ser. Show. E quem mais? Comigo, Orlando, Irene e... Vou escolher então, hein, gente? Isabel Faria, pode ser? Joia. Vamos lá. Já que vocês não se manifestam, vai eu vou Aí, escolher. obrigado. Então, tá bom. Então, só para recapitular, tá, pessoal? Eu vou falar, a Mayara vai repetir, e as pessoas, esse primeiro trio, vai ter a oportunidade de falar. Então, fala a Irene primeiro, o Orlando e depois a Isabel. Daí o que eu falo para vocês é não tenham medo de falar mesmo. Ai, não sei como é que faz. Tenta aí falar, não tem problema. A gente está aqui todo mundo para aprender, para treinar os ouvidos e para ter esse contato sempre e juntos, né, em comunidade, em classe, com o inglês, tá bom? Então não tenham medo, não tenham vergonha. Fiquem à vontade, sintam-se em casa, tá bom? Vocês vão reconhecer que essa letra aqui é uma música. Vamos ver quem que vai lembrar essa música no final aí. Quem que vai reconhecer? Claro que eu não vou cantar, porque eu não tenho esse dom. Mas, no final, a gente manda depois o link para vocês ouvirem o clipe dessa música, tá bom? Que é uma música antiga, super famosa, tá bom? Vamos começar? Maravilha. Então, vamos lá, Mayara. I don't wanna talk. Ok. I don't wanna talk. Posso falar? Sim. Pode. I don't wanna talk. I don't wanna talk. I don't wanna talk. Perfeito. Great. Muito bom. É assim que vai acontecendo. Daí a gente vai traduzir essa frase para vocês, ó. I don't wanna talk. O don't, e eu vou só a gente não vai tomar atenção em todas as palavras, tá? A gente vai colocar atenção nas principais palavras que a gente quer entender, tá bom? O don't, aí, ele é a junção do do mais o not, que é o do é o auxiliar do presente, e o not é o não, é a negativa. Então, é eu não. I don't é eu não. Perfeito? Então, essa frase significa eu não quero falar. Eu não quero falar. I don't wanna talk. Talk é falar. É um outro verbo para dizer que significa falar. Por exemplo, a aula de hoje é speak and list. Speak é um outro verbo para a palavra falar, ok? É como se o talk fosse conversar, né? Dialogar. O speak é uma fala, não necessariamente um diálogo. O talk já é um diálogo. Isso, eu não quero falar, eu não quero conversar, tá bom? Vamos lá para a segunda frase. About the things we've gone through. 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 Não sei. Tá bom, muito bem. Tem dificuldade. Tem algumas palavrinhas que elas têm umas pegadinhas, né? Por exemplo, esse things, esse TH, ele sempre vai ter assim a língua aqui no meio dos dentes. Things. Sim. Então, Sim.
daí depende muito da região. Por exemplo, tem regiões dos Estados Unidos que vai falar teens, né? Bem suado mesmo, teens. Em outras regiões vai ter esse TH no meio da língua. Então, né, vai variar um pouco aí da sazonalidade da região, tá bom? Perfeito. O que significa isso? Sobre, about. Essa é a palavra que eu queria sinalizar para vocês. About, que é sobre. Quando eu vou falar alguma coisa sobre alguma coisa, about, por exemplo, eu vou falar sobre a Terra Santa. About the Holy Land. Sobre a Terra Santa. About. Sobre. Sobre as coisas. Things, coisas. Tá bom? E we've gonna through. Deixa eu pegar aqui certinho que eu já separei. True. Esse true. Pode falar, Mayara. Não, eu ia falar, o we've gone through é um tempo verbal, né? Eu não quero falar sobre as coisas que nós temos passado. É um tempo verbal que significa uma ação que aconteceu no passado, mas ela continua acontecendo no presente. Perfeito. Certo? Sobre as coisas que nós temos passado, as coisas que nós passamos, as coisas que aconteceram na nossa vida, tá bom? Vamos lá para a terceira frase. Ó, olha como é parecido true e thug. Thug is hurting me. Isso. Thought it's hurt me. Thought it's hurting me. Seu Orlando. Thought it's hurting me. Agora a Isabel. A Isabel sumiu? A Isabel sumiu. Ah, não, ela tá muda. Acontece. Eu não entendi bem como pronuncia a primeira. Through it's hurting me. Ok, muito bem. Perfeito. Mais ou menos. A palavrinha que eu ia pedir para vocês colocarem atenção é o me. Esse me é bem parecido com o português. A mim, me, né? Me machucando, falando para mim, né? To me. Então, esse me é o mim, tá bom? Significa, se refere a mim, tá bom? E esse tu, essa primeira palavra aí, que eu pronunciei tu, a Mayara to, então vocês vão perceber que tem algumas pronúncias que vão variando. Mas esse é um apesar que isso está me machucando, tá bom? Apesar disso estar me machucando. It's hard to me. Isso. Hurting é machucando. Isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Olha. Joia. Vamos mais uma frase com esse trio, tá bom? Daí depois a gente troca. Now it's history. 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 Perfeito, pessoal. Muito boa essa. Now it's history. Now it's history. Ah, o pessoal tá repetindo aí. Tô gostando de ver. Now it's history. Now it's history. Isso. History. 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 Now E aqui, pessoal, eu vou lembrar uma... lembrem de deixar os microfones nos mudos, tá bom, pessoal? Treinem aí em casa, mas no mudo. Tem uma coisa que a gente sempre bate a tecla para vocês aprenderem bem o inglês, é o quê? Reparar em algumas palavras que no inglês são muito parecidas com o português. Essas palavras são parecidas na escrita. agora me está. Por exemplo, history. O que significa? Que palavra em inglês que parece history? É história. História. É muito parecido. Então, sempre que a gente for começar a pesquisar um texto, ler algumas frases, ver alguns vídeos, começar a reparar principalmente, né, primeiramente, na verdade, nas palavras que são parecidas com o português.
que daí a gente começa a conseguir a traduzir aí bem os nossos textos, tá bom? O que significa now it's history? Agora, isso é história, isso é passado, isso já aconteceu. É meio que uma expressão, né? Ao pé da letra significa agora é história, mas dá para entender como agora é passado, isso já aconteceu. Tá bom? Murilo, Sou eu. sou eu, a Letícia. Oi, Letícia. Deixa eu tirar tudo. E você? Deixa eu tirar uma dúvida. Sim. Qual é a diferença de history com H e o history com S? Isso é history? Não sei se é assim que se pronuncia. Tipo o do Instagram, né? Story. É, tipo, é que eu lembrei de uma música que o nome da música é History. Aí depois tem um canal History com H, só que o da música é com S. Eu acho que é as mesmas. Eu não vou saber fazer essa distinção agora para você, posso pesquisar, mas eu acredito que é a mesma coisa das diferenças do história em português, né? Não tem aquela coisa do história com E, tem o história com H, então eu acredito que vá meio nessa distinção. Depois a gente pode ver qual que é a função de cada uma, tá bom? Esse history com H é exatamente igual ao português. Ele se trata de um fato que faz parte da nossa história, que aconteceu no nosso passado, é uma história. O story, que é com S, ele é uma história contada, algo que alguém escreveu e conta para alguém. Então essa é a diferença, assim, a grosso modo, entre um e outro. É igualzinho o português. History com H é história do nosso passado, fatos que aconteceram, que contam uma história para nós, como dinossauros, Big Bang, é história, certo? A história que a gente conta da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, é uma história, com S em inglês e E em português. Então, obrigada, viu? E dá pra gente lembrar também do filme do Toy Story, né? Que é o conto, né? A história, né? A novela, o conto dos brinquedos. E o story do Toy Story é com S só. Tá bom? Bem lembrado. Maravilha. E, pessoal, se vocês forem tendo alguma dúvida, assim como a da Letícia, podem mandar, tá bom? Interrompam mesmo, a gente quer a participação de vocês. Ou no final a gente pode pegar assim, Murilo, eu vi num vídeo isso daqui, não entendi. Podem trazer, porque esse é o momento aqui para a gente trocar ideias mesmo, tá bom? Trocar as figurinhas, tá? Vamos lá. Agora a gente vai trocar os nossos trios. Quem que gostaria de participar para continuar falando em voz alta aí para todo mundo? Pode ser eu. Terezinha. Pode ser Hortência. Hortência e a Letícia. E a Letícia, perfeito. Então, primeiro a Terezinha, depois a Hortência e depois a Letícia, tá bom? Maravilha. Prepara a voz aí, hein? Preparados, meus consagrados. Vamos lá. I've played all my cards. I've played all my cards. I've played all my cards. Hortência. I've played all my cards. Perfeito. Letícia. Tá muda, Letícia. Você tá no mudo. Desculpa. I've played all my cards. Perfeito. Perfeito. A carta, a palavra que eu ia pedir para vocês identificarem é a palavra all, né? Esse A-L-L. All. Todos. Ele dá a intenção de totalidade. All the countries of the world. Todos os países do mundo. All my cards. Todas as minhas cartas. Minhas cartas. Isso. I've played todas as minhas all cartas. my cards. Exatamente. Eu joguei todas as minhas cartas. Tá bom? I've played all my cards. E o cards é um cognato da língua portuguesa, né? Cards, cartas. Bem parecido. Vocês vão lembrar que, cards, credit card, cartão de crédito. Cards é uma palavra bem familiar no português.
E depois eu ia esclarecer para vocês que esse I've com o I e o VE aqui é uma junção do I Eu tenho. e o have. I have, tá bom? Que no inglês vai dar a intenção do passado. Posso perguntar? A Irene, Pode perguntar, Irene. com essa questão da junção, na frase 2, que é about the things we've gonna, é também a junção have e gonna? Exatamente. Mesma É. coisa. Mesma coisa. Ok, obrigada. With. É a junção, sim, tá bom? E isso acontece muito na fala informal, né? Quando vai acontecendo. Em textos escritos, né? Mais notícias e tudo mais, é mais incomum. Mas na fala, em diálogos e também em músicas, isso é muito comum, né? Por causa da própria métrica, rimas e tudo mais. Tá? O it também aqui é uma junção do it mais o is. It. É a mesma coisa, também tá unido. Muito bem. Vamos lá para a próxima, seguindo a nossa ordem, tá bom? Terezinha, Hortência e Letícia. Vamos lá. And that's what you've done too. And that's what you've been done too. And that's what you have done too. And that's what you done too. Tá no mudo, Letícia. Desculpa, gente, é que eu mudo porque eu tenho cachorro. Não tem problema, não. When that's what you've done too? Ok. Ok. Certo? Todo mundo tá conseguindo acompanhar, pessoal? Tem. Ok. E esse daí, Parem a qualquer momento. qualquer dúvida podem perguntar. E aqui essa frase é meio que ela é bem curtinha a tradução, é como se a gente estivesse falando assim, e isso tudo, né, que eu falei ali em cima na música, você também fez. E isso você também fez, tá bom? And that, e isso foi o que você também fez. E a palavrinha de atenção aqui, que eu coloquei, pode colocar você fez também, Mayara, pra gente... Você fez também? Isso. Peraí, isso foi o que você fez também. Isso. A palavrinha de atenção aqui, pessoal, é o to. To. Aqui, ó. To, Também. to, que é o também. Sempre que tiver o to no final da frase, é um também, tá bom? Também. Vamos lá para a próxima frase. Ó. Alguém já identificou a letra? Qual música a gente está falando? Não. Ninguém ainda? Não, ainda. Sou Não boa de pede para música. cantar. Ah, não dá para cantar. Vamos lá, ó. Nothing more to say. Nothing more to say. Mayara? Nothing more. Desculpa. Perdão. Eu já falei. Quem estava falando? Era a dona Terezinha que era a Isso. primeira? Não. Eu estava esperando a Mayara. Ai, desculpa. Pode falar, Mayara. Pode depois falar. da Terezinha. Eu já falei, eu acho. Não. Acho que ninguém ouviu, não. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Nothing more to say. Nothing more to say. Nothing more to say. Nothing more to say. Nothing. Ali é só o nothing. Não tem nenhum R. Nothing. Nada. Nothing. O Nothing. nothing é a língua nos dentes de novo. Nothing more to say. Nothing. É a língua nos dentes. O TH, o nothing. 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 Nothing E, more já que a gente to falou say. bastante do nothing, ele significa nada. Nothing. Nada Nothing. mais que sei. Nothing more to say. Dizer. Ou seja, nada mais para dizer. dizer. Nada mais a dizer. Muito bem. Vamos aí com a última para esse trio. No more ace to play.
No more ace to play. No more ace to play. No more ace to play. No more. Calma aí, eu me perdi. Aqui, no more calma aí. No more ice to play. Isso, ace to play. Isso. Muito bem. E aqui, pessoal, o play a gente já viu lá em cima, que o play é jogar. Essa é a palavra de atenção, jogar. E é uma palavra que significa também tocar, brincar, tá bom? Mas nesse caso é para jogar. E o interessante dessa frase, eu tive que pesquisar na internet o que era esse ace aqui. Isso. Vocês vão lembrar que no baralho tem várias cartas, né? Tem o 2, o 3 e tem algumas letras. Esse ace é o as brasileiro do baralho, ace no baralho em inglês. Então, o que ele está falando ali em cima? Ele falou que ele jogou todas as cartas e ele não tem nem mais um Não as. tem mais as. Não tem mais nenhum as para jogar. Vou colocar entre aspas o as, para vocês Isso. saberem. Para jogar. Muito bem. Vamos lá trocar o nosso trio. Quem gostaria de falar agora? Voluntários. Vamos lá. Voluntários. Murilo, eu vou ter que sair agora, eu vou ter um compromisso aí, depois eu pego. Tá certo, seu Orlando. Obrigado, viu, pela participação. Obrigada, Obrigado. seu Orlando. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Vamos lá, Amém. Ilse. Nenhum voluntário? A dona Dirce. Eu. Quem mais? Dirce, alguém falou eu aí. Rita. Rita. Rita, e esse que tem os números aqui, eu acho que é a Isoilda, não é, Isoilda? Esse que tem um monte de número aqui, 834. É a senhora Isoilda? É Isoilda. Ah, maravilha. Ou Isoilda, como você quiser. Tá bom. Então, quem vai falar agora é a Dirce, a Maria Rita e a Isoilda, tá bom? Vamos lá. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes. The winner takes it all. Isso. A gente vai fazer só a ordem para vocês não falarem junta, né? Fala a Dirce, a Rita e a Isoilda, tá bom? Ok. Vamos aí. Ó, the winner takes it all, o takes it all é uma expressão que significa leva tudo, ganha tudo, tá bom? Então é o vencedor ganha tudo, tá bom? Todas elas falaram? Todas elas falaram, acho. Ok. Né? Agora é o título, esse eu descobri agora. Ah, vamos, muito bem. The winner takes it all. Esse é o título da música, The Winner Takes It All. Takes it all. Belíssima letra. Ó, the loser standing small. 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 Muito bem. Very good. Loser. Lembra quando vocês já assistiram alguns jogos aí de fora, de Copa do Mundo? Tem o winner, que é o vencedor, e o loser, que é o contrário de vencedor. O que é? Perdedor. Loser. Loser. Então, o perdedor fica pequeno, standing pequeno, permanece pequeno. Estão indo bem, pessoal. Estou gostando de ver essa participação aqui, hein? Vocês estão com a pronúncia muito bonitinha. Vamos Deixa eu lá. passar para baixo, só para não... Aqui, pronto. E aqui, gente, eu ia falar uma coisinha, e por isso que é importante quem conseguir ver pelo computador, porque daí vê a letra bem grande, não fica tão pequenininho no celular, tá bom? Vamos lá. Beside the victory. Beside the victory.
Beside the victory. Beside the victory. Perfeito. Side é lado. Então, beside é ao lado. Tá bom? Ao lado. E victory é uma palavra aí um pouquinho mais ou menos parecida com o português, né? Victory, vitória. Tá bom? Vitória. A gente pode fazer o caminho assim, ó. Victory significa vitória, mas lembra o nome Vitor. Vitor, vitória, né? A gente, se fazer uma leitura ali da palavra, tentar ir na raiz da palavra, a gente vai conseguir, tá bom? Vamos lá. That's a destiny. 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 Perfeito. Este é o destino. Esse é o destino. Destiny é parecido com português. Verdade. Destiny. Deixa eu ver algum áudio que tá. Perfeito. Se eu mutei alguém que está participando da fala agora, daí vocês desmutam, tá bom? Que tinha um jornal no fundinho. Vamos lá. Qual que é a frase agora? I was in your arms. 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 Muito bom. Prestando atenção na palavra de atenção aí é o I, que todo mundo já sabe que o I, que é a letra I, significa eu, tá bom? Eu. Eu estava em seus braços. Your arms, seus braços. Your, seus. Arms, braços, tá bom? Eu estava em seus braços. Braços físicos. Isso. Perfeito, pessoal. Vamos continuar mais uma frase com o pessoal que está falando agora. Aí depois a gente troca. Thinking I belong there. Thinking I belong there. Thinking I belonged there. Thinking I belong there. Thinking I belong there. Muito bom. O thinking é o pensar. O think é o verbo pensar. E vocês já vão perceber nessa letra, pessoal, quando vocês verem a tradução dela, que vão ter vários verbos que terminam em ing. A gente vai falar isso mais para frente, mas é só nota de atenção para vocês. Que os verbos terminados em ing, no português a gente chama aquele gerúndio. Então, é o pensando, andando, correndo, falando, tá bom? Então, sempre que tiver... Sempre não, né? A maioria das vezes que tiver o ing no final do verbo, significa isso daí. Então, significa pensando. Thinking, pensando. E a tradução dessa daí traz assim, ó. Pensando que ali fosse o meu lugar. Ou que eu deveria estar ali. Bom? Belong. Perfeito. Ai, o que eu fiz? Pensando. Perfeito. Querem trocar, pessoal? Ilse, pode falar dessa vez? Tá no mudo, Ilse. Aí embaixo tem sempre um botãozinho de um microfone e de uma câmerazinha. Daí quando você clica no microfone, mas eu vou desmutar você. Quem quer falar? A Ilse. Dona Ilse, vai por livre e espontânea pressão? Mas eu não consigo desmutar ela. Se ela não conseguir colocar ali. Enquanto a Ilse tenta lá, quem mais gostaria, pessoal? Volunteers. Eu posso.
Eu Mas- gostaria. Maria Quem? Anália e depois a outra pessoa, fala o nome? Se não tiver Maria ninguém, Helena. Maria Helena, Anália e depois a... Tem mais alguém que falou aqui. Acho que só essas duas. E a dona Ilse. A dona Ilse, mas a Ilse não conseguiu desmutar o microfone ainda. Clica Pode no ser de símbolozinho do novo? Pode ir de novo se alguém quiser, enquanto a Ilse aprende ali. Depois Bom. a gente monta uma fotinha para você, tá, Ilse? eu vou. Ótimo. Então, Então- é a Anália, depois a Maria Helena e essa terceira pessoa que eu não reconheci a voz ainda. A Tá? dona Iso. Isoilda? Isso, tá bom, pode ir de novo. A Vamos Iso. lá. Vamos continuar, pessoal. I figured it made sense. 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 Muito bem. Esse I figured, o figurar, ele é meio que imaginar, achar, pensar, tá bom? Então, eu imaginei que isso fazia sentido, tá bom? Eu achei que isso fazia, eu imaginei, não tem problema. Muito Tá tranquilo, pessoal, de acompanhar até o momento? Sim. Sim. Ok? Eu não consegui pegar o início, mas agora eu estou participando. Tava sem áudio. Dona Ah, Reiki? entendi. Há uma chuva aqui, um tropé, pode ser interferência. É a Maria Helena que está falando. Ah, Mas Maria tudo bem, Helena. Maria Helena. Depois a gente tem como a senhora acompanhar a gravação e depois fazer o próprio exercício com a música que a gente vai mandar, tá bom? Não tem Ótimo. prejuízo aí de Obrigada. ter perdido, tá bom? Maravilha. Vamos lá para a próxima frase, ó. Building me a fence. Building me a fence. Build me a fence. Build me a fence. A fence. Esse building, vocês vão ver aí que é um verbo com ing. Então, construindo. Build é construir. Então, com ing, building, construindo. Construindo. O me a fence, construindo uma cerca para mim, construindo uma cerca em mim. É isso que eu consigo entender assim. Tá? Fence é uma cerca. E depois, ó, building me a home. Construindo a home. Build me a home. Próximo. Build me a home. Perfeito. Home, vocês lembram o que significa home? Casa. Isso, muito bem. E no inglês, eles fazem uma distinção bem interessante aí para vocês lembrarem sempre, ó. O home significa lar, né? Quando a gente fala home de casa, é a casa que a gente mora, é o nosso lar, onde nós habitamos, onde nós vivemos. A casa como construção é outra palavra, é a palavra house. Exatamente. Então, vocês têm bem um vocabulário aí, mas é bom lembrar que home é construindo em mim, construindo para mim um lar. Construindo um lar em mim. Pode ser igual o de cima amanhã. Construindo um lar em mim. Ok. Vamos lá. Olha lá. Thinking I'd be strong there. Thinking I'd be strong there. Thinking I'd be strong there. Think I'd be strong there. Muito bem. Tá faltando uma pessoa falar ou não? Mas já tem porque tá só duas falando, não tem a outra. Então, Quem que era a outra? me distraí, então.
Quem que é a outra pessoa que estava falando? Eu fico esperando um tempinho, aí ela não fala, eu tô falando. Eu sou a terceira. Não A tem, segunda. não tem problema, não. Estamos só com duas Repete agora. essa frase, por favor, um de vocês, ou os dois, ou um de vocês para mim, por Sim, gentileza. vamos falar bem devagar cada palavra, ó. Thinking, esse thinking, ele é com o TH na língua. Thinking, ok? De pensar, a gente viu esse lá em cima. Thinking. Esse I mais a letra D, ele fica I'd. Bem um D bem finalzinho, I'd. Tá bom? Be, o BE, be. Verbo to be. Do verbo to be, exatamente. Strong. E a outra palavra, there. Lá. Tá bom? Lá. Então, essa palavra, essa frase significa assim: pensando que lá eu estaria forte. Então, ó, eu construí uma cerca em mim, eu construí um lar em mim, pensando que lá eu estaria, eu ficaria, eu seria forte. Tá bom? Qual que é a palavra forte aqui? Strong. Strong significa forte. Ok? But I was a fool. Isso, vamos fazer aqui a pronúncia. Ó. But I was a fool. 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 Perfeito. Very good. O but I was a fool, o but é mas. Quem traduziu aí consegue já saber a frase inteira? Mas eu estava... Mas eu estava... Mas eu estava... Não sei o que é fool. O fool é tolo, né? Tolo. Meio que eu fui bobo, eu fui tolo. Eu fui o tolo. Isso, lembrando que o was, ele é o verbo ser, estar no passado. Então, a gente vai traduzir como eu fui tolo, exatamente. Mas eu fui uma tola. Quem canta é uma mulher, tá, gente? Por isso que a gente está colocando no sentido feminino, porque quem canta é uma mulher. Isso. Vamos lá. Playing by the rules. Ai, meu Deus, eu sumi com o negócio. Espera aí, Murilo. Tranquilo. Sorry. Cadê? Acho que só dá um Ctrl Z aí. Sorry, ok. Aí. Playing by the rules. Play by the rules. Play by the rules. Play by the rules. Isso. Esse rules, ele é meio... o les, ele vai sumir. Fica rules. Isso. O pessoal que tá no mudo aí, tenta em casa também, tá, pessoal? Rules. Playing by the rules. Playing by the rules. Excelente. O playing, a gente já viu que é jogar. E o ing, jogando. Jogando. E o by the rules significa conforme as regras. By the rules, jogando conforme as regras. Rules são regras. By the rules. Rules significa regras, exatamente. A gente vê esse rules em várias situações, até quando a gente está viajando, vai ter lá rules, regras, coisas que a gente precisa seguir. Isso, nos quartos, né? A gente vai ter as regras de segurança, né? Sempre nos quartos dos hotéis. Então, rules, regras. Tá bom? Perfeito. The gods made through. Vamos lá. The gods made through a dice. 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 Isso. Vamos prestar atenção na entoação dessas palavras, né? Como no português tem, por exemplo, a letra A, ela tem várias entoações. Ela tem uma entoação fechada, aberta. Mesma coisa vai acontecer Mesma coisa vai acontecer no inglês. Goods
significa uma coisa. Gods significa outra coisa. Então tem que prestar atenção bastante na entoação da letra. Então esse go aí nesse caso é um O aberto, gods. Não é goods de coisas boas, tá bom? É gods de deuses, o plural de deuses. Gods, deuses, tá bom? The gods may throw a dice. Então significa assim, os deuses podem jogar. A gente está falando de jogos, né? De cartas, de regras, de jogo. O que vocês acham que significa dice? É uma coisa de jogo, que tem a ver com jogo. Jogo de tabuleiro. Mais uma dica. Dice. O que eu jogo no jogo? Né? Joguei assim, pá. Peças? Os dados. Os dados. Os dados. Muito bem. Os deuses podem jogar os dados. Olha que interessante. Olha lá, a Mayara vai cantar no final pra gente. Deus te defenda. Não sou boa cantando. Vamos lá, pessoal. Tudo certo até aqui? Mas Sim. Vamos trocar a equipe aí de pronúncia. A gente pode repetir quem veio no começo. Falem eu e o nome. Eu e o nome. Irene, 1. Eu, Letícia. 2, Isabel. Letícia. 3, Isabel. Muito bom. Vamos lá. Então, 1, Irene, 2, Letícia, 3, Isabel. Vamos lá. Their minds as cold as ice. Their minds as cold as ice. Their minds as cold as ice. They are minds as cold as ice. Their minds as cold as ice. Ai, confundi. Não tem problema. Não tem problema. O means fala minds. Minds. Isso. Vocês lembram o que é a palavrinha ice? Uma de vocês três? Ice cream, né? Muito comum. Ice cream. Gelo. Gelo. Não, Gelo. Gelo. Ice é gelo. Ice cream, né? Creme de gelo é sorvete. Muito bom. Então, ó, fica assim, ó. Their minds são as suas mentes. As suas mentes são cold, geladas, como o gelo. As suas mentes são geladas como o gelo. No caso aí verdade, a mente deles, né? As mentes deles, dos deuses. Isso, suas mentes. Deu para vocês entenderem? Sim. E aí pode ser gelada, pode ser fria, tá bom? Cold é gelado, frio. Por exemplo, a gente vai viajar para um lugar gelado, a gente pode falar it's so cold, está muito frio. E na hora de colocar esse their aqui, se vocês forem traduzir, eles vão traduzir como deles mesmo. Aí a gente coloca as suas, porque a gente sabe que tá ligado à frase de cima, que são os deuses, mas vão traduzir como deles. Perfeito, pessoal? Sim. Vamos lá, trio. And someone way down here. And someone way down here. And someone way down here. Went someone way down way. Here. Here. Isso. Ponto. Perdão, eu tinha esquecido. Pode seguir, Isabel. And someone way down here. Muito bem, foi muito bem nessa. Algumas palavras, né? Vocês vão. Ah lá, Ilse, estamos ouvindo a sua voz. Deu certo. Vocês vão reparar que algumas palavras que começam com H em inglês, elas meio que viram um R na nossa boca. Então, o H ali do here, ó, here, né? Como se fosse um H mesmo. Here. Tá bom? Isso. E depois... E pode falar a sílaba separadinha. And someone way down here. Não precisa
falar tudo correndo, assim, que a gente tá começando, então não tem problema falar sílaba por sílaba. Isso. E ainda repetindo sobre o H ele vai ter várias, a gente vai vendo, né, várias palavras ao longo do semestre, mas reparando que o H, por exemplo, nesse caso, ele tem o som de R, here, mas em outras Here. palavras ele não aparece. Por exemplo, hotels, hotéis, né, que a gente traduz em inglês hotels, a gente não fala hotels, é hotels, né? Então, né, dá para a gente ter os vários, né, modos de falar o H no inglês, tá bom? Hora também, né? A gente não fala hour, fala Verdade. Hour. Então, Hour. sempre vão lembrando desses detalhezinhos assim, tá bom? Tradução dessa daqui. Essa daqui eu não consegui entender muito bem, né? Então eu peguei aqui na tradução e ela fala, e alguém aqui embaixo. Down é baixo, here é aqui. And someone way. Só esse way que eu não consigo explicar para vocês. Deve ser alguma coisa poética, tá bom? E and someone é caminho, né? e alguém aqui embaixo. Vamos lá. Loses someone dear. Loses someone dear. Loses someone dear. Próximo. Acho que é a Letícia, não sei se está no mudo. Letícia? Sou eu falei. Tava no mudo. Loses somewhere dear. Loses someone dear. Isso. Esse dear é dear mesmo, tem que falar o R no final. Dear. Dear. Isso. Esse loses a gente já viu. O que significa? Perder. 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 Então, alguém perde alguém querido. Perder alguém querido. Perder não, desculpa. Perde, tá conjugado, tá? Ele perde. Verdade, Perde alguém querido. Perde alguém querido. Então, quando a gente falar lá para vocês no grupo, hello, dear students. Dear é querido. Então, a gente está falando, olá, oi, queridos alunos, né? Hello, dear, dear querido, tá bom? Podem falar para os esposos de vocês, my dear, meu querido. My sweetheart. Dear. Ok, Dear. pessoal? Vamos lá. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes away. Wow. It all. With all. Isso. The winner takes it all. Muito bem, All. pessoal. E a gente já viu essa daí, que é o vencedor leva tudo. The winner takes it all, que é o nome da música. O vencedor leva tudo, ganha tudo. The loser has to fall. Essa a The gente não loser traduziu ainda, né? Has to fall. Pode falar de novo, Mayara, eu falei junto contigo. The loser has to fall. The loser has to fall. The loser has to fall. Muito bom, Letícia. The loser has to fall. Very Muito good. bem. A gente já viu que o winner é vencedor e o loser é perdedor. Então, o perdedor tem que cair. To fall é cair. E eu já falei isso no nosso curso introdutório do inglês, que algumas palavras no inglês, elas são quase que matemáticas, né? Por exemplo, cachoeira, né? No português, cachoeira. O que é cachoeira? Cachoeira é uma queda d'água, certo? Se queda e cair é fall e água é water, como que os americanos vão falar cachoeira? Waterfall. Waterfall. Que matemática. Muitas palavras vão ser assim, tá? Só para lembrar desse conceito aí, que o inglês às vezes é matemática. Vamos lá. Vamos continuar com vocês três por enquanto, tá? It's simple and it's plain. It's simple and it's plain. It's simple
and it's plain. It's simple and it's plain. Muito bem. It's simple and it's plain. Muito Very bom. good. Começando por uma palavra que é bem parecida com o português. Qual vocês acham? Simple? Simples. Simples. Exatamente. Simple. Simples. Então, isto é simples. E direto. Plain ele traduz como direto. O plain tem várias traduções, né, para essa palavra, mas nesse contexto ele vai colocar como direto. E, inclusive, se você ouvir plain somente a palavra plain, quer dizer que a pessoa está falando que é simples também. Então, outra palavra para significar simples é plain, tá bom? Vamos lá. Why should I complain? 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 Muito bom. Uma palavra de atenção aqui que eu ia falar para vocês colocarem atenção nela, para gravarem, porque ela está sempre presente, a gente vê ela sempre, é essa primeira palavra, why. Why. Mineiro adora. Why. Exatamente. Todos os mineiros aí que estão fazendo curso com a gente já sabem de cor o que significa ela aí. Why. Why. Mas, Why so? sim, no inglês, para o português, significa por quê. Porquê de pergunta, tá bom? Então, tem que ter uma interrogação ali na música. Uhum. Por quê? O should, deveria. Por que eu deveria complain, reclamar? Por que eu deveria reclamar? Reclamar. Muito bom, pessoal. E a gente vai fazer duas últimas frases. A Ilse já consegue falar, Ilse? Já achei aqui. Aê, Ilse, que maravilha! É que a barra sumiu e eu não Podia sabia terminar botar a barra de volta. Faz parte. Então, vamos lá, vamos fazer três últimas frases com a Ilse. Quem mais, pessoal? Silvana, quer falar, Silvana? Se ninguém quiser, eu quero. Vamos lá, Letícia. Quem Não mais, tem pessoal? problema. E a Maria Helena? Terezinha. Fazemos vocês 4, não tem problema. A gente faz 2 frases, vocês 4, com bastante calma, tá bom? Então, a ordem é Ilse, Letícia, Terezinha e Maria Helena, tá bom? Vamos lá. But tell me, does she kiss? But tell me, does she kiss? Eu, Isso. but tell me, does she kiss? 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 Muito bom, pessoal. Que maravilha. Vocês foram Ó, ótimos. O but é o mas. Mas tell me, me conte. Mas me conte se ela te beija. Mas me conte se ela te beija. Perfeito? Ok? Próxima frase. Like I used to kiss you. 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 Desculpa. Like I used to kiss you. Muito bem. Very good. O used, ele tem o U no final, e esse U ele vira um you, né? Used. Like I used to kiss you. Like I used Então, to kiss como you. o I used é como eu costumava beijar você.
like I used, como eu costumava beijar você ou te beijar, né? É a mesma coisa. Então, Mayara, desce a frase de cima, por favor. Tá, é porque senão vai ficar sem sentido eu colocar a interrogação. Isso. Daí a gente vai... isso. A gente vai ler, pessoal, de novo, para a gente encerrar essa parte, as duas frases aqui de novo, mas juntas agora, numa tacada só. Por quê? Porque ela é uma frase só. Então, vocês vão ver que uma frase vai estar completando a outra. Ó. But, tell me, does she kiss like I used to kiss you? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? 1, 2, 3. But... Não vão falar? Pode falar, Maria Helena. São todas juntas? Não, uma de cada vez. Desculpa. Ai, ai. Pode seguir a sequência, pode seguir. Então é a Ilse, vai, Ilse. But tell me, does she kiss? Continua? Like I... Like I used to kiss you. Muito bom. But tell me, does she kiss like I used to kiss you? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Muito bom, pessoal. Ó, daí a gente vai ler a tradução, né? Mas me conte se ela te beija como eu costumava beijar você. Então, dentro do inglês, né? Sempre as frases elas vão estar, como eu posso dizer para vocês, elas vão seguir uma entoação, né? Vou ler de novo para vocês, só para vocês pegarem um pouco dessa entoação, que no caso da música não tem, mas num texto, numa história contada, num texto escrito, ela vai ter, e nos textos que a gente lê as pessoas falando, explicando, por exemplo, uma receita, que nem eu falei no começo, tem muito disso e dá para perceber muito facilmente. E fica assim, ó. But, tell me, does she kiss like I used to kiss you? Né? Então tem essa emoção dentro da frase também, tá bom? Mas isso aos poucos a gente vai pegando, tá? A gente vai encerrar a tradução por aqui, porque a gente sempre vai manter aí o padrão dos vídeos e da aula dentro de 1 hora, para a gente não se delongar e nem cansar muito a mente nossa. E é isso, tá bom? Então, essas aulas de contato com a língua, elas vão ser sempre nesse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Pode ser que a gente traga coisas diferentes ou modos diferentes de fazer isso, tá? A gente vai utilizar música, vai utilizar receita, vai utilizar texto bíblico, vão utilizar várias coisas para ver as diversas formas que o inglês pode se apresentar dentro da nossa rotina, tá bom? E não tenham medo de falar sempre, né? Se vocês quiserem agora, a gente vai passar para vocês o vídeo da música com a letra. Vocês assistem esse vídeo prestando atenção no áudio. Primeira coisa, é sempre esse passo a passo, tá? Prestem atenção no áudio, nem olhem a letra. Prestem atenção na letra, na moça que está cantando. Ela canta, a voz, a pronúncia, as palavras, tudo mais. A segunda coisa é ouvir prestando atenção na letra, daí sim lendo a letra em inglês. E no terceiro momento, vocês podem ler a tradução dessa letra, que é mais fácil. A gente pode mandar um link para vocês também. Pode ser que dê uma diferencinha ou outra na tradução que a gente fez aqui, quem anotou e tudo mais, mas não tem problema, o sentido é o mesmo. E com música não é tão simples você repetir, porque a pessoa às vezes fala muito rápido, às vezes canta mais alto, enfim. Mas quem quiser tentar repetir a frase em inglês, pode tentar também, sem problema nenhum, e é super indicado que faça. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedir agora só para encerrar o vídeo, tá bom? Mas aí a gente permanece mais uns minutinhos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente.